Olá, colegas. Nós estamos hoje no módulo 2, tema 7. A gente vai discutir o texto da Suzana Cunha, Questionamentos de uma professora de arte sobre o ensino de arte na contemporaneidade. E ele é um texto não muito longo, mas que eu entendo de ser bastante denso, já que a gente está aqui falando sobre as experiências do primeiro segmento do ensino fundamental. E eu vejo uma perspectiva desse texto que me chama a atenção, é o fato dela falar do lugar dela enquanto professora de arte, né? Então ela começa se apresentando como professora de arte, né? E começa falando sobre os relatos e a forma como ela entende a prática dentro do primeiro segmento do ensino fundamental e do ensino de arte como um todo. Além disso, eu acho que é um texto que coloca a gente num lugar, muitas vezes, um tanto quanto desconfortável, né? Porque, pelo menos em relação a mim, me fez refletir sobre muitas práticas do que a gente desenvolve dentro de sala de aula. E aí, meu primeiro questionamento, que foi uma coisa que eu me questionei, era em relação, logo na primeira página, quando ela se apresenta às professoras de arte. E aí eu pergunto o que vocês acharam dela colocar o termo professoras de arte no feminino, né? Porque a mim incomodou. Eu não sei se a vocês, como que isso soou, né? Ela fala logo na segunda, nós professoras de arte, tendo em vista as rápidas, a mim isso incomodou bastante, né? Porque, não sei, eu quero dizer ela explica que é porque a maioria é de professoras, mesmo. Que no fundo, aqui, se tivesse um homem entre nós, a gente já ia ter que colocar no masculino, né? E não deveria ser, né? Isso é uma situação meio machista mesmo. Eu não vi de uma forma tão ruim, não. Então, por isso que eu perguntei. Concordo. Porque a gente tem que ver a realidade no que ela está trabalhando, porque ela é do Rio Grande do Sul, é uma professora da UFRGS, então a gente não sabe se a realidade do ensino de artes visuais no Rio Grande do Sul é a mesma na nossa realidade. A nossa realidade, apesar da gente ter professores homens, a maioria são mulheres. Imagina no Rio Grande do Sul como é que é, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados também mais machistas que a gente tem. Então tem que entender o contexto que ela está, o local de fala dela. E outra coisa que me chamou a atenção também nessa primeira parte é que ela coloca que ela já vivenciava as discussões de arte em casa, né? Eu me chamou muita atenção isso porque, em geral, a gente não tem tanto isso com os alunos, né? Uma vivência tão forte de artes, em geral, que eu digo, talvez eu esteja sendo também preconceituosa, mas eu acho que a gente tem alunos que têm isso em casa, né? Já é acostumado a ser levado a alguns espaços de arte. E eu imagino que a maioria não esteja acostumada a isso. Então já é uma realidade que ela parte que é diferente do que a gente tem em geral no trabalho. Sim, e com certeza a gente percebe que quando um aluno já traz essa vivência, essa experiência com o museu, com o espaço cultural, com a arte, de qualquer forma, ele tende a ter experiências mais múltiplas, né, do que não apenas a sala de aula e o que a gente propõe. E eu percebo que quando ele já tem isso, ele já tem uma facilidade ou um não medo assim, de participar da aula, né? Ele já percebe que ele pode se colocar. São poucos alunos que eu percebo que já tem isso na vivência deles, mas normalmente eles já têm uma participação também maior em sala de aula, sabe? Eu acho que isso também facilita, né? E aí ela propõe aqui, ela começa propondo pra gente com uma interrogação, né? Por que trazer para o ensino de arte outras imagens, né? Chamando a atenção de vocês que ela o tempo todo está trazendo uma teoria que a gente já trabalhou em outros módulos, que é a questão da cultura visual. Então Por sinal, ela foi orientada pelo Fernando Hernandes em Barcelona, quando ela fez o pós-doutorado.
Então ela já tem toda essa base da cultura visual. E o interessante é que ela vai levar nesse texto a cultura visual para um outro patamar, que é a aplicabilidade disso e a transformação disso para o contexto da sala de aula, que talvez seja o mais difícil para a gente, né? É ter tantas leituras, é ter um arcabouço teórico grande e não conseguir fazer as adaptações necessárias para o contexto da sala de aula, e especialmente aqui no primeiro segmento, né? E aí eu queria saber o que vocês acharam desse trânsito que ela faz entre teoria e prática, né? E de que maneira que isso motivou vocês para esse tema aqui. Eu achei interessante ela falar da sua metodologia, porque uma preocupação que a gente tem, que sempre perguntam qual a metodologia que a gente trabalha. E nunca a gente responde, eu trabalho a minha metodologia. E ela traz falando qual a base dela e qual metodologia ela desenvolveu, mostrando que nós, professores, podemos fazer o quê? Podemos criar a nossa metodologia com base no que a gente estuda. Então, outra coisa que ela fala aqui, que tive e tenho, isso daí na página 2, tive e tenho inquietações, dúvidas sobre os meus pensamentos e ações. Aconteceram guinadas conceituais que, volta e meia, interromperam minha zona de conforto. Então é exatamente isso, a nossa preocupação de que para ter a nossa metodologia, a gente tem que ter um arcabouço teórico. Então a gente tem que sair de vez ou outra da nossa zona de conforto, ver novas metodologias, ver o que está sendo utilizado por aí e não copiá-las, mas sim adaptar, sim ou não, vai depender, aquilo que a gente entende como ensino de artes visuais. Então isso que eu achei interessante, é ela mostrar a metodologia dela, apresentar que a gente também pode fazer isso. E principalmente o nosso contexto de sala de aula, né? Isso. Porque para muitos de nós, os exemplos que ela dá podem não ser do nosso cotidiano ou do cotidiano dos nossos alunos, Exatamente. mas permitem que a gente utilize como referência para desenvolver dentro das necessidades metodológicas que a gente se encontra, né? Mas o fator que mais me chamou a atenção é o fato da história da arte mesmo, fazendo uma interseção, não é nem tangenciamento, é uma interseção com a cultura visual que as crianças trazem. E isso é que desperta um desconforto, e acho que nela também, que é o caso do exemplo daquela professora que fala de Van Gogh, e Van Gogh é associada a vampiro e a Chuck. E aí é saber por que essa associação? Por que as crianças fizeram essa associação? Porque a gente pega imagens da história da arte, a gente joga em cima dessas crianças e não se preocupa muito com o repertório imagético que essas crianças já trazem. E a gente diz que aquele artista isso, participou disso, babá, e pede para fazer uma prática em cima daquele artista sem tomar atenção como as crianças estão se relacionando com aquele artista, porque a relação delas vai partir do conhecimento que elas trazem. E isso é uma coisa que me incomodou mais, porque é a nossa prática. Em nenhum momento eu poderia pensar que Van Gogh poderia ser associado a vampiros e ao Chuck, porque eu não vejo Van Gogh assim. Então o que acontece? Eu me coloco como mediadora dessa interseção. E na verdade eu não deveria estar mediando isso. Eu deveria estar interrogando, estar querendo saber por quê e estar tirando o meu chapéu, né, de autoridade de sala, a conhecedora de história da arte, ir lá juntinho deles e buscar essa referência. Por que Chuck? Por que vampiro? E a gente não faz isso. Mas a gente vem sempre de cima para baixo. Mas aí eu penso uma coisa, se eu não vivo, entendeu? Eu acho que são referências que eles estão errando por uma questão de ainda não ter uma visão, um amadurecimento de visão artística que a gente já tem. Não é necessário a gente, na mediação, também ensinar que não tem relação?
Eu concordo, Vivian, mas para você mostrar isso, você primeiro tem que entender de onde surgiu. A partir do momento que você vai lá embaixo e entende por que essa relação foi feita, aí você pode começar a desconstruir e mostrar outras relações. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Ele vai aceitar o que você está dizendo porque você é a autoridade. E você não vai estar criando outras possíveis relações na cabecinha deles. Até porque justamente eles não têm maturidade suficiente para eles mesmos se resolverem nesse quesito. Então acho que a gente tem que ir lá embaixo, descobrir por que essa relação surgiu, para começar a desconstruir, que você não pode desconstruir o que você não sabe. Então você começar a desconstruir para então começar novas construções e novas possibilidades. Eu perguntei isso porque no texto ela não fala sobre a desconstrução. Não fala, mas ela fala sobre a valorização da fala do aluno. Só valorizar a fala. Eu acho que eu me senti eu me questionei muito lendo esse texto, porque eu não sabia até que ponto eu valorizaria tanto a ideia do vampiro e do Chuck em relação ao Van Gogh também. Sabe? Eu acho que no máximo eu chegaria ao ponto de perguntar, mas por quê? Onde você achou que parece com o vampiro? Eu acho que é o máximo que eu conseguiria. Talvez agora, né, eu pense mais em valorizar mais isso. Mas eu acho que na aula, provavelmente eu perguntaria de onde foi que ele viu a relação e partiria dali para falar o que eu continuaria falando sobre o Van Gogh em si, sabe? Então, eu acho que no texto ela pelo menos me deu a entender que era pra gente valorizar muito mais a ideia do vampiro e falar mais sobre o Chuck e não valorizar tanto a história mesmo do Van Gogh. Então eu fiquei me questionando, sabe? Não entendi muito bem até que ponto qual o nosso limite? Qual é o limite? Porque eu acho que ela parte de um exemplo muito extremo, né? Ela vai para um exemplo extremo, que no nosso dia a dia, né, na verdade ali era um grupo de crianças que tinham a mesma perspectiva, porque em geral emergem análises que são bastante diversas e a gente consegue mediar com não tendo que ir tão a fundo, né? Mas assim, eu vejo como esse exemplo que talvez a solução, né? Porque ela não diz a solução, ela não diz pra gente o que fazer, mas eu fico pensando assim, quantas vezes eu já não mudei minha proposta inicial por conta de algo que as crianças trouxeram, né? Sim. Ou até que ponto eu não flexibilizei a minha proposta, mesmo tendo, porque a gente cai dos dois lados, né? Quando eu não flexibilizei a proposta, mesmo tendo os meus alunos indicado que desejavam ir por outro caminho. Né? Eu acho que eu particularmente acho que já fui pelos dois, já tive as duas soluções, né? Mas assim, o quanto muitas vezes o que os alunos trazem dentro da percepção deles pode refazer a nossa proposta, né? Pode, eu tenho um exemplo para isso. Eu fui trabalhar com Frida Kahlo, porque já era, ela aparecia citada no filme e eles se interessaram, então aí eu cheguei a trabalhar a Frida Kahlo e a partir da Frida Kahlo eu quis mostrar para eles um mapa para identificar, que era terceiro ano, então para identificar onde fica o México. Daquele mapa, parecia que eu estava dando aula de geografia, porque o interesse todo já não era mais, estou só mostrando que ela vem do México, não, era tudo que eles se interessaram de geografia, a partir do mapa, de tudo que eles começaram a questionar, quais são os outros países que estão próximos, sabe? Questão de linha do Equador, sabe? Eles perguntaram tantas coisas que não tinham a ver com o que eu tinha planejado. E eu comecei a responder, né, à medida do possível, mas eu falei assim, agora também teve um momento que eu tive que falar assim, mas agora vamos voltar, porque senão eu estava dando uma aula sobre uma coisa também completamente diferente, né? Que eu tinha que também retornar em algum momento. Eu sinto muita dificuldade para trabalhar com Fundamental 1, exatamente por não saber qual o limite, até que ponto eu posso cortar a fala deles, até que ponto eu tenho que incentivar a fala deles. Isso daí para mim é extremamente difícil. E eu acho que só com a prática com eles que você
e eles se mudam de ano para ano. Vem uma geração completamente diferente da outra e só. Eu acho que o grande problema da educação infantil é esse, do Fundamental 1 mais especificamente. É a fala deles, o que explorar da fala deles, como trabalhar o pensamento deles. Por exemplo, a gente estava trabalhando mitologia, e aí tem aquelas cartas de Pokémon que invadem as nossas salas, né? Ao invés de ficar maçante na mitologia, eu propus a eles que a gente fizesse uma batalha de deuses mitológicos. Então, ao invés de a gente trabalhar somente os deuses, eles tinham que construir uma carta dos deuses e depois a gente fez a batalha, do mesmo jeito que... E aí, quando chegou na hora da batalha, eu não sabia como batalhar. Isso só eles sabiam. Então, aí foi a parte que eles me ensinaram a como batalhar e quais eram os critérios para a construção da carta, né? Por que isso? Porque era algo que é muito presente, por exemplo, dentro da minha realidade de sala de aula. Tanto as cartas dos Pokémons quanto outras cartas que eles vão construindo, eles já constroem cartas. Então foi uma estratégia que eu utilizei, talvez para chamar a atenção da sala de artes para um olhar que algumas crianças que já ficam desinteressadas por só querer viver aquele universo da carta, do personagem, né? Eles são muito voltados para os personagens que eles gostam. Tem crianças que só querem desenhar Pokémon, que só querem desenhar e outros personagens que eles já existem, e é muito difícil às vezes dizer para eles, não, você não pode desenhar isso porque a proposta não é essa, né? E então foi uma estratégia que eu utilizei para que eles usassem o conhecimento que eles têm, mas dentro da proposta que eu desejava, né? Então, não é sempre, mas toda vez que eu acho que o conhecimento cabe dentro do conteúdo, eu acho que tem a ver com isso que ela fala da cultura visual, né? De que maneira que essas imagens estão permeadas no universo infantil e como dialogar, né? Os exemplos visuais que ela dá, né? Do diálogo do bichinho da Parmalat, por mais datado que seja, e a obra de arte é algo que eu acredito que a gente é colocado, é desafiado no primeiro segmento a fazer constantemente. A gente é desafiado a fazer isso constantemente, mas talvez eu acho que a gente se silencia um pouco nesse desafio, né? Porque é um grande desafio. Que é sair da zona de conforto. Então, o nosso silêncio também seria como se fosse uma armadura, uma parede para a gente também poder respirar, né, mais aliviada, porque a gente está sendo ativado o tempo todo a sair do nosso conforto. E é um desafio imenso, porque é uma coisa importante também, logo no início que ela fala, né? O local de onde nós falamos. A gente não pode esquecer que nós também temos dentro de nós uma bagagem que bate sempre de frente com o que a gente está vendo. E aquela coisa, a isenção não existe, né? Aquilo que eu sempre falo, o Sertor sempre falou, você tem que saber o que você fala, para quem você fala e de onde você fala. Só que a isenção, ao mesmo tempo, para isso acontecer, é muito complicado. Você tem que ficar se repensando o tempo todo num espaço de tempo muito curto. Então, quando você se depara com imagens que muitas vezes você não consegue assimilar, você não consegue entender, porque tem uma diferença imensa de gerações de mim para o Fundamental 1. Então, maior parte do que eles me trazem, eu não vou conseguir assimilar. Então isso também já me coloca em xeque. Como é que eu vou trabalhar uma coisa que eu não consigo assimilar? Eu acho que um contraponto a essa situação é que o que eu e a Lê passamos no ensino médio, né, Lê? Porque no ensino médio a gente está apresentando algo que a gente conhece e que é uma grande saída da zona de conforto da arte que eles conhecem, né?
especialmente quando a gente está lidando com... a gente tem 2 perfis de grupos de ensino médio, né? No caso do Pedro II. A gente tem aqueles alunos que vieram bem ou mal desde o fundamental e tem um arcabouço, uma bagagem para fazer conexões, e tem alunos que estão caindo de paraquedas no ensino médio e já dando de cara com o Marcel Duchamp contemporânea e por aí vai. E aí, às vezes, as reações são, assim, desde aquele risinho nervoso, tipo, fala sério que ela tá dizendo que isso aí é arte, até uma versão absoluta. Não quero olhar para isso, eu não quero discutir isso. Eu tento deixar bem claro para os alunos do ensino médio que não obrigatoriamente tudo que eu estou levando para a sala de aula significa exatamente algo do meu gosto pessoal, tá? Que também tem trabalhos, tem imagens que me incomodam profundamente, mas que eu me permiti pensar o porquê elas me incomodam, porquê que elas são tão desagradáveis para mim, e levo isso para a sala dessa maneira para eles não se sentirem desconfortáveis também em expressar esse desconforto, esse não entendimento que eles estão tendo com o trabalho. É que isso a gente pode pegar para aplicar no Fundamental 1, né? Sim. Que às vezes o nosso desconforto de trabalhar é o mesmo desconforto que eles têm mediante a arte contemporânea. Sim, então, sim. A gente não conhecer o que eles estão falando cria um desconforto na gente. Sim, grande. Então, por isso que tem que ser aquele professor pesquisador sempre, tá sempre se atualizando para entender o mundo dos nossos alunos. E ela fala isso aqui também, né? Ela fala que se antes a arte nos proporcionava bem-estar, hoje quem cumpre esse papel são as imagens da cultura popular. A arte contemporânea expõe entranhas que não queremos conhecer e nos coloca no inferno do mundo, né? Então a arte contemporânea ela não está com a ideia só de agradar, então ela nos questiona, né? A gente fica incomodado mesmo com muitas obras. E a visão da criança é ótima. Bienal de São Paulo. Eu já desisti de acompanhar mediador em Bienal de São Paulo. Eu acompanho um grupo de crianças, que eu me divirto muito mais. Eu entendo mais as obras pela fala delas do que pela mediação. Sim. E quando... aí, assim, eu acho muito interessante quando no primeiro segmento a gente consegue trabalhar não linearmente, né? Porque promover o diálogo entre uma obra clássica com uma obra contemporânea muitas vezes amplia essa possibilidade de referências, né? E essas falas emergem com mais liberdade, com mais tranquilidade. Até porque eles também não têm a noção de tempo que nós temos. Exatamente. Né? Então, para eles é indiferente essa linearidade. Acho até que nem deve ser aplicada. Sim. Deve ser buscada uma outra referência, né, para trabalhar com eles. Né? Com certeza. E basicamente eu acho que o texto tem outros aspectos a serem abordados, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta dos principais, né? E espero que vocês tenham gostado do texto também. Se não gostarem também, o desconforto faz parte. Não também concordar sempre algo, né, não é também, acho que não é produtivo, né? O que nos move, o que nos desperta, o que nos questiona, esse desconforto eu acho que faz parte da nossa própria prática. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.